O inglês é o motivo número 1 que impede um brasileiro de tentar uma vaga nos Estados Unidos. Muita gente acha que precisa ser fluente para trabalhar na fazenda americana. Será mesmo? Nesse vídeo eu vou te mostrar, pessoal, qual o nível de inglês cada tipo de vaga realmente exige, as 10 frases que você mais vai ouvir no campo, e no slide da entrevista eu te dou uma resposta pronta, que você pode adaptar e usar na sua entrevista com o fazendeiro. E eu posso falar disso com uma certa prioridade, pessoal, porque eu aprendi inglês do zero, sozinho, já adulto, e passei numa entrevista com fazendeiros reais, né? E consegui 8 oportunidades. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como que eu aprendi inglês em 90 dias para passar numa entrevista. E fica comigo aqui, pessoal, que eu tenho muito mais dica para vocês. E tem uma promessa que eu já falei em outros vídeos: quando eu atingir 1000 inscritos, eu vou divulgar para vocês o pulo do gato para quem realmente não fala inglês, não está conseguindo aprender nada, mas quer uma oportunidade para trabalhar nos Estados Unidos. E eu vou ensinar vocês como que pode fazer isso de maneira fácil, sem ter nenhum nível de estudo avançado, tá? Resposta direta que eu te dou, pessoal: a maioria das vagas agrícolas, não. Você não precisa ter inglês fluente, tá? Mas atenção, isso não quer dizer que o inglês não seja algo desnecessário, tá? O empregador precisa ter segurança que você vai entender uma instrução, responder a pergunta simples, avisar quando vai surgir algum problema e trabalhar com segurança, né? Então grava essa frase: o objetivo não é falar inglês perfeito, é conseguir se comunicar no ambiente de trabalho. Só quem tem um detalhe que é imprescindível, tá? O nível exigido muda muito conforme a função. Olha essa tabela aqui. Olha essa tabela aqui por função: colheita manual, tarefa repetitiva. O inglês é muito básico, resolve. Ou às vezes eles contratam um só que fala inglês para conversar com todo o restante do pessoal, como o exemplo dos mexicanos. Agora, no caso de limpeza, organização, manejo de animais, é um inglês básico, você já se vira muito bem lá. Agora repara como sobe aqui, pessoal: operação de máquinas já pede o inglês de básico ao intermediário, porque você precisa entender comandos, né, nomes de peças, regras de segurança. No caso de manutenção mecânica, intermediário, porque já é uma coisa um pouco mais complexa de se falar, né? E a liderança da equipe, pessoal, é de intermediário para avançado. Percebeu o padrão? Quanto mais o inglês, melhor a função que você tem, né? Que melhora. E a função significa um salário melhor. Não deixe de conferir o vídeo dos salários aqui, pessoal, que eu falei. Agora vamos começar pelas vagas que aceitam um pouco inglês, tá, pessoal? Existem empresas que contratam grupos muito grandes para colheita, né? Plantio, embalagem, manejo simples. Em muitos desses casos, parte da equipe fala pouco de inglês e recebe algumas instruções por um supervisor bilíngue, né? E isso é muito comum em atividades padronizadas, repetitiva. Tem equipe inteira trabalhando praticamente só em espanhol. Essa é uma porta de entrada para quem está começando no idioma, não fala nada, né? Mas mesmo nessas vagas, aprender as palavras básicas reduz sua dependência dos outros, e isso te torna mais confortável, né? E nas vagas que pagam mais, a história é outra. Porque quanto mais você fala inglês, maior sua responsabilidade. O mais importante é o inglês, entendeu? O operador de máquina precisa entender onde trabalhar, qual equipamento usar, em que velocidade manter e o que fazer se der alguma falha, né? O painel do trator, ele tá todo em inglês. O rádio que eles vão se comunicar é em inglês. As placas estão tudo em inglês. E quem trabalha sozinho por muito tempo assim, não pode ficar dependendo do tradutor a todo tempo. Às vezes não pega sinal, né? Por isso o candidato de vaga técnica com inglês básico ao intermediário já sai na frente, e justamente essas vagas que pagam melhor, né? E é o que tem muita oferta, tá, pessoal? Mas antes de qualquer vaga, existe um filtro, né, que todo mundo passa, e é a entrevista.
A entrevista com o empregador, pessoal, geralmente ela é por videochamada. Ela é curta, às vezes, né? Já aconteceu o caso de demorar até 30 minutos comigo, né? E na maioria das vezes é 10 minutos. E é uma boa notícia que eu posso falar, né? Que as perguntas são bem previsíveis, né? A maioria deles faz sempre as mesmas perguntas. Olha as que geralmente mais cai aqui, tá, pessoal? Essa primeira pergunta, tell me about yourself. Fala sobre você. Isso daqui, pessoal, é onde você vai conseguir fazer a entrevista ser mais rápido possível e vai colocar você muito mais fácil, né? Porque você pode fazer uma frase falando sobre sua experiência, tudo que você sabe, de uma forma completa, e você pode ensaiar essa frase grande, né? Por várias e várias vezes, falando tudo sobre você ali. Na hora que ele fazer essa pergunta, você pega e solta isso dali de uma vez, e ele vai falar: nossa senhora, olha, ele conseguiu responder de forma bem clara e falou tudo sobre ele. E aí os restos das perguntas se tornam coisas fáceis e rápidas, né? E aí depois fica as perguntinhas simples, né? Do you have a farmer experience? Ou seja, você tem experiência em agrícola, né? Can you drive a tractor? Ou seja, você sabe dirigir trator? Can you work overtime? Ou seja, você pode trabalhar a hora extra, né? Why do you want this job? Por que você quer essa vaga, né? Esse trabalho? When can you start? Ou seja, quando você pode começar? Percebe que o meu inglês aqui, pessoal, que eu tô falando não é bom. Mas isso daí deu uma possibilidade de 8 vagas, pessoal. É questão de você se dedicar um pouquinho para estudar que você consegue chegar lá. O fazendeiro ali americano, ele não quer uma poesia, ele não quer saber se você tem uma experiência grandiosa, né? Ele quer saber a sua disponibilidade, se você consegue trabalhar, se consegue seguir instruções, né? Isso é o básico que ele quer saber. Regra de ouro: resposta geralmente curta para essas perguntas simples aí, mas na parte que fala sobre você, pode completar bem ali. E agora aqui, vamos para a resposta pronta que eu prometi para vocês, pessoal. Quando o fazendeiro perguntar, tell me about yourself, você já aprende, alguma coisa sobre mim, você já pega rápido sobre isso aí, né? Você pode colocar ali: My name is Alex, I am from Brazil, I have experience in working on farms, operation tractor and helping with my maintenance. I'm responsible, hardworking and available to work overtime. Ou seja, eu falei tudo o que precisava ali dentro daquelas perguntas que são mais faladas ali, de forma simples. Bom, a tradução ali seria: meu nome é Alex, sou brasileiro, tenho experiência de trabalho em fazendas, opero tratores, ajudo com manutenção, sou responsável, trabalhador e tenho disponibilidade para hora extra também. Ou seja, eu expliquei tudo ali que ele já queria ouvir praticamente, né? Que eles não querem um super bem dotado, tá? Repara, pessoal, são frases curtas dentro do contexto explicando várias coisas ali, né? E agora o mais importante, né? Adapta para sua experiência de verdade. Você nunca operou um trator? Certeza você já pode ter dirigido alguma vez, andou num trator, então você pode falar que você tem alguma leve experiência ali, né? Pede até pro chat te ajudar nisso. Mas se você nunca operou, não fala que opera, fala que você já dirigiu, que ele vai ter uma noção, né? Porque a fazenda, eles não gostam de mentira, pessoal. Mas também você não precisa jogar para baixo aquilo que você já teve de vivência. Um pouquinho de vivência já vale muito a pena, né? Passou na entrevista? Ótimo. Agora vem o inglês do dia a dia. E são basicamente 10 frases que você ouve muito durante o dia, tá, pessoal? No início você não precisa saber milhares de palavras. No começo ali você prioriza só comandos da sua função. Essas são as 10 frases que você mais vai ouvir ali, provavelmente. Start the tractor. Liga o trator. Stop the machine. Pare a máquina. Follow me, siga-me. Wait here, espere aqui. Drive slowly, dirija devagar. Be careful, tenha cuidado. Check the oil, verifique o óleo. Fill the tank, abasteça o tanque. Call me if you have a problem. Me chame se tiver algum problema. Do you understand? Você entendeu? Ou seja, ligar,
parar, esperar, verificar, abastecer, dirigir. Isso parece todo dia na fazenda. Você vai gravar essas primeiras palavras que vai te ajudar. Qual que é a função mais ou menos que ele vai falar? Ele pode falar uma frase, mas vai ter essas palavras no meio e você vai entender o sentido. Aprender essas frases é infinitamente mais eficiente, tá? Do que estudar inglês na escola, que você vai usando no campo, né? É muito diferente. Mas tem uma categoria de palavras ainda mais importante, que são essas aqui, né? Que eu vou passar para você, porque ela pode salvar a sua vida, tá, pessoal? Preste muita atenção nesse slide, pessoal, porque não é sobre o emprego, é sobre você voltar inteiro para casa. E isso o americano valoriza demais. Numa fazenda tem máquina pesada, produto químico, animal grande, ferramenta cortante. E avisos, tipo, estão em todos em inglês. E você precisa entender isso. Exemplo: danger, perigo. Warning, atenção. Stop, pare, fire, fogo. Chemical, químico. Potion, veneno. Emergência. Keep away, afaste-se. Gloves, use luvas. Turn off, dig in, seja desliga o motor. Você não entender uma dessas palavras na hora errada, pessoal, pode causar um grande acidente grave ali, tá, pessoal? Então o vocabulário de segurança tem que ser uma das primeiras prioridades sua. Antes até de frases de entrevista, tá, pessoal? Para você demonstrar também durante a entrevista que você entende isso. Agora, em qual nível você está hoje, tá, pessoal? Se identifica aí pra mim, fala pra mim qual que é o nível de inglês. De repente eu posso te ajudar de alguma forma. Bom, qual nível que você tá? Sem inglês? Você não entende as perguntas, depende totalmente de tradução, dá pra achar uma vaga, né? Algumas, mas as opções são bem limitadas, tá, pessoal? E funciona mais por urgência, não por conta de você mesmo próprio. Nível básico: já entende comandos e responde perguntas curtas. Isso abre muitas portas já, tá, pessoal? Isso foi o principal para mim poder já abrir as portas. O intermediário: você conversa, explica um defeito na máquina, né? Trabalha com autonomia. Aqui as vagas técnicas já aparecem e muito para você. Você já se destaca de uma forma grandiosa. Agora o avançado: você negocia, lidera a equipe, nível de encarregado, né? Eu quero que você escreva aqui para mim no comentário, pessoal. Qual nível de inglês você acha que tá hoje? Seja sincero aí para mim, para saber qual que você tá para conseguir uma vaga dessa aí, tá, pessoal? Não precisa ter vergonha, tá, pessoal? Eu comecei do zero absoluto, tá bom? Bom, agora uma pergunta, né, que vale ouro. Dá para subir de nível em 90 dias para você pegar o próximo período de contratação? Claro que dá. Olha o plano aqui. Isso foi possível para mim, também pode ser possível para vocês. Cerca de 30 a 60 minutos por dia, em 3 meses, numa pessoa dedicada, né, resolve um inglês funcional. Você desenvolve, né, para entrevista e para outros comandos de trabalho básico. Primeiro mês: vocabulário básico, números, horas, comandos do campo. Isso tem que focar. No segundo mês: as perguntas de entrevista, né, e as frases de sua profissão, para você já ir entendendo, explicar o que você sabe, né? No terceiro mês: simulação de entrevista e conversação. E escutar também muito áudio, tá, pessoal? Repara que a meta não é fluência, a meta é específica, tá? Entender perguntas previsíveis, explicar sua experiência e dominar o vocabulário para a atividade que você vai exercer, tá? Eu sei que funciona, pessoal, porque foi exatamente o que eu fiz. E eu tenho um vídeo explicando aqui no canal exatamente sobre isso, tá? E você precisa fazer isso todos os dias sem falta, pessoal. É imprescindível isso, tá? Tá, mas isso dá o que, né? Você quer saber? Dá pra fazer isso sem gastar nada? Bom, olha o que eu tenho pra te mostrar aqui. Essas são todas as ferramentas que eu basicamente já utilizei, tá?
Você não precisa pagar um curso para você começar ali, até porque vai demorar um tempo para você desenvolver. Aqui você consegue evoluir de uma forma mais rápida. Bom, Duolingo serve para criar hábito, né? Para você fazer ali todo dia. É uma das melhores formas de você criar hábito. Pra você ter ideia, no dia de hoje eu vou completar 300 dias seguidos ali, pessoal, e eu vou fazer um vídeo sobre isso também para vocês. O Anki é o melhor para memorizar palavras e frases também, tá? Ele utiliza uma técnica que é repetição espaçada, uma técnica que faz você memorizar, guardar na memória. Nós temos a memória de curto prazo e longo prazo. Você faz aquela memória do curto prazo e ir para longo prazo, tá? YouTube, você escuta pronúncia de americano mesmo, né? De graça. E isso daí é fundamental. ChatGPT ou outra inteligência artificial, né? Simula uma entrevista com você, corrige as suas respostas. Foi uma das primeiras ferramentas que eu utilizei, né, para poder se adaptar também. O Google Tradutor ele te ajuda em questão de algumas pronúncias, significado, né, rápido. E depois de tudo isso, pessoal, eu desenvolvi um próprio aplicativo meu. Ele ainda não está disponível, tá? Mas é algo que eu pretendo liberar mais pra frente, que é focado em inglês de fazenda. Mas ele é muito bom para aprender inglês, tá? Eu uso ele todo dia, mas só que ele não tá disponível ainda, tá bom? Mas só que agora eu vou deixar para vocês de presente uma rotina diária, né? Que é uma forma simples de você aprender ali para o inglês. Algo que você acha que não imagina como que é, deve ser ficar longas horas estudando, e não é bem isso, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui como um presente para vocês. Por exemplo, a rotina ali, 10 minutos de vocabulário do Anki, né? Ou seja, 10 minutos escutando em inglês, 10 minutos repetindo frases, né? Sempre em voz alta, para você destravar a língua, né? No começo é muito difícil falar as palavras, mas você vai destravando. Isso é inegociável, tá? Porque o inglês muda, o inglês mudo, né? Que você fala, não passa na entrevista. Na hora que você vai falar, você não consegue. E em 10 minutos você respondendo perguntas de entrevista ali por dia, já dá uma destravada muito boa. Pessoal, total 40 minutos ali cabe em qualquer rotina, tá, pessoal? Não é difícil fazer isso. Todo mundo tem pelo menos 40 minutos. Tenho certeza que fica muito mais tempo no celular aí no Instagram, no TikTok, né? Ou até no YouTube. E isso daqui vai te ajudar demais. E uma dica de ouro, tá, pessoal? Estuda palavras que é da vaga que você quer. Se você quer trabalhar com trator, operar trator, aprende nomes de máquina, peça, comandos, defeitos. Não perde tempo, né, com inglês de viagem. Inglês de viagem você se vira tranquilamente com o Google Tradutor. Você tem que focar na fazenda, no que você vai fazer na fazenda todos os dias. Então grava isso, pessoal. Você não precisa esperar a fluência para começar a procurar uma vaga. Mas quanto melhor o seu inglês, melhores as vagas, tá? A adaptação e o crescimento também. Começa pelo básico, aprende frases da sua profissão, treina a entrevista e prioriza a sua segurança sempre, tá? Bom, pessoal, mais uma vez obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Por favor, se inscreva no canal aí, ativa o sininho, compartilhe com quem você gosta aí. De repente pode estar ajudando uma ou mais pessoas aí. E você que está começando aí, que está meio perdido, isso daqui pode salvar a sua vida aí ou te dar um novo objetivo de vida, tá, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.